Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando não, né? Quarta-feira, mais uma semana começou. Mais um bloco de capítulos dessa nova aventura, A Pedra da Luz, livro 1, Néfero Silencioso. Bom, gostaram da leitura da semana passada? Deixem aqui nos comentários as suas impressões. Já aproveita, coloca um joinha aí no vídeo e vamos começar. Capítulo 4. Um focinho úmido encostou na fronte de Ardoroso, que abriu imediatamente os olhos. Uma cadela de pelagem ocre farejava o intruso sem agressividade. O sol ainda não havia nascido e um vento fresco varria a margem ocidental a oeste de Tebas e a estrada que levava ao lugar da verdade. O rapaz acariciou-a até que, alertada por um barulho de cascos, a cadela afastou-se. Guiados por um jumento, num passo cadenciado, uma centena de burros carregados de alimentos caminhava em direção ao povoado dos artesãos. Conhecendo perfeitamente o itinerário, o chefe dos quadrúpedes andava rápido. Ardoroso olhou-os passar, admirado. Como ele, os burros sabiam onde deveriam ir. Só que conseguiriam passar pelo obstáculo dos fortins. Um pouco atrás dos burros, vinham uns 50 carregadores de água. Na mão direita traziam um bastão para ritmar a marcha e afastar as cobras. No ombro esquerdo, um comprido e sólido pedaço de pau, em cuja extremidade estava preso um grande odre, com muitos litros de água. A cadela de pelagem ocre deixou Ardoroso para acompanhar seu dono, um homem idoso, já cansado. O rapaz aproximou-se dele. Posso ajudá-lo? Esse é o meu trabalho, moço. Não por muito tempo, mas dá-me o suficiente para viver até eu voltar para casa no Delta. Se ajudar-me, não poderei pagá-lo. Não tem importância. No ombro de Ardoroso, a carga parecia leve como uma pena do ganso sagrado do deus Amon. Todos os dias é a mesma coisa? É, rapaz. Não pode faltar nada aos artesãos do lugar da verdade, principalmente água. Depois da primeira entrega da manhã, a mais importante, há muitas outras ao longo do dia. Se por qualquer razão a necessidade aumentar, aumenta-se também o número de carregadores. Não somos os únicos auxiliares a trabalhar para o lugar da verdade. Há lavadeiros, padeiros, cervejeiros, açougueiros, caldeireiros, cortadores de lenha, tecelões, curtidores de couro e muito mais. O faraó exige que os artesãos gozem do mais perfeito bem-estar. Você já entrou no povoado? Não. Como carregador de água, só posso derramar o conteúdo do meu odre na grande cratera, diante da entrada norte. Há uma segunda perto do muro ao sul. Os habitantes do lugar da verdade ali vão encher os seus cântaros. Quem pode ultrapassar os muros? Só os membros da confraria. Os auxiliares ficam do lado de fora. Mas por que faz tantas perguntas? Quero entrar para a confraria e tornar-me um desenhista. Não é como carregador de água que vai conseguir. Preciso pedir ajuda. Encontrar um artesão, explicar-lhe que não conte com isso. Essas pessoas não gostam de falar, nem são acolhedoras. E um comportamento como o seu certamente não vai lhes agradar. Na melhor das hipóteses, você passaria alguns meses na prisão. E não se esqueça de que os guardas conhecem todos os carregadores de água. Já conversou com algum adepto? Uma palavra aqui, outra acolá, sobre o tempo ou a família. Eles não falam sobre o trabalho?
Essas pessoas são isoladas do mundo e nenhum deles trai o juramento. Quem tem língua comprida é imediatamente excluído. Mesmo assim, há novos recrutamentos. Raramente. Devia me escutar e esquecer esses sonhos. Há coisa melhor para fazer do que se fechar no lugar da verdade e trabalhar dia e noite para a glória do faraó. Se pensar bem, não é uma vida de que se tem inveja. Com esse físico, você deve agradar as moças. Divirta-se durante alguns anos. Case-se jovem. Faça filhos bonitos e encontre um bom trabalho, menos penoso do que carregar água. Não há mulheres no povoado? Há sim, mas são submetidas ao regulamento do lugar da verdade, como os homens. O mais surpreendente é que não falam demais. Você já as viu? Algumas. São bonitas? Tem de tudo. Mas por que tanta obstinação? Então, elas podem sair do povoado? Todos os habitantes têm esse direito. Circulam livremente entre o lugar da verdade e o primeiro fortim. Dizem até que às vezes chegam à margem leste, mas isso não é da minha conta. Então posso encontrar um artesão. Primeiro é preciso ter certeza de que ele realmente pertence à confraria, porque fanfarrão é o que não falta. Depois, nunca aceitarão falar. Quantos fortins existem? 5. Também são chamados de os 5 muros, que é o número de postos de guarda de onde as sentinelas veem qualquer um dos que se aproximem do povoado. O dispositivo é eficaz. Acredite, e até as colinas são rigorosamente vigiadas, principalmente depois da nomeação do novo chefe de segurança, Sobek. Ele é um núbio bem vingativo e decidido a provar o seu valor. A maioria dos homens sob suas ordens pertence à sua tribo e obedece-lhe de olhos fechados. Ou seja, é inútil tentar corrompê-los. Eles têm tanto medo de Sobek que denunciariam o corruptor na mesma hora. Ardoroso já tomara uma decisão. Deveria passar a qualquer custo o primeiro fortim e falar com alguém do lado de dentro. Se você dissesse que está doente, que sou um dos seus primos que veio ajudá-lo a carregar a água, os guardas aceitariam? Podemos tentar, mas você não irá muito longe. Quando avistou os guardas do primeiro fortim, Ardoroso soube que a sorte estava a seu favor. As sentinelas haviam sido rendidas. Os arqueiros não eram os mesmos e ele não corria o risco de ser reconhecido. Você não parece nada bem, disse o guarda negro ao carregador de água que se apoiava com todo o seu peso no braço do jovem agigantado. Não tenho mais forças. Por isso apelei para esse rapaz que aceitou ajudar-me. Ele é da sua família? É um dos meus primos. Você responde por ele? Logo vou parar de trabalhar e ele está disposto a substituir-me. Vá ao segundo posto de controle. Primeira vitória. Ardoroso tivera razão em perseverar. Se as circunstâncias continuassem a ajudá-lo, veria o povoado de perto e encontraria um artesão que compreenderia sua vocação. O segundo controle foi mais minucioso do que o primeiro, e o terceiro mais ainda. Os guardas constataram que a fraqueza do carregador de água não era simulação. Como a entrega precisava ser feita e nenhum funcionário da guarda aceitaria deixar o posto para executar essa tarefa penosa, deixaram passar os 2 homens. O quarto controle foi uma simples formalidade.
Diante do quinto e último fortim, reinava uma intensa animação. Carregadores que pertenciam à equipe de auxiliares descarregaram os burros e faziam a triagem de cestos e jarros cheios de legumes, peixes secos, carnes, frutas, óleo e ungüentos. Eles se insultavam, criticavam uns aos outros pela lentidão, riam, gracejavam. Um guarda fez sinal aos carregadores de água para avançar e derramar o conteúdo dos odres num cântaro enorme que causou admiração a Ardoroso. Que ceramista seria bastante hábil para criar recipiente tão gigantesco? Esse foi o primeiro milagre do lugar da verdade que o rapaz viu. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Um homem atarracado interpelou Ardoroso. Parece surpreso, meu jovem. Quem fabricou essa jarra gigante? Um ceramista que trabalha para o lugar da verdade. Como ele fez isso? Você é bem curioso. O rosto de Ardoroso iluminou-se. Sem dúvida estava diante de um dos artesãos do povoado. Não, não é curiosidade. Quero ser desenhista e entrar para a confraria. Ah, bom. Vem explicar-me isso. O homem atarracado levou Ardoroso para além do quinto e último bastião, ao lado de uma fileira de ateliês onde trabalhavam sapateiros, tecelões e caldeireiros. Ele convidou-o para sentar num dos blocos ao pé de uma colina pedregosa. O que você sabe sobre o lugar da verdade, meu jovem? Nada ou muito pouco, mas tenho certeza de que quero viver aqui. Por quê? Minha única paixão é o desenho. Quer que eu lhe mostre? Poderia reproduzir meu rosto na areia? Sem tirar os olhos do modelo, Ardoroso usou um sílex pontudo para traçar rapidamente formas precisas. Pronto. O que acha? Parece que você tem jeito. Onde aprendeu? Em lugar nenhum. Sou filho de fazendeiro e sempre passei horas desenhando o que via. Mas faltam-me os segredos que se ensinam aqui, tenho certeza disso. E quero pintar, dar vida aos desenhos com as cores. Não lhe faltam ambição nem talento. No entanto, isso não é suficiente para entrar no lugar da verdade. O que mais precisa? Vou levá-lo até alguém que deve resolver todos os seus problemas. Ardoroso não acreditava no que ouvia. Como tivera razão em ousar. Em algumas horas trocava de mundo. Ia realizar o seu sonho. Ladeando os ateliês externos do povoado, cujos muros altos pareciam intransponíveis, o rapaz percebeu edificações, feitas com uma madeira muito leve, tão fáceis de montar quanto de desmontar. O gordote percebeu que ele estava interessado. Alguns auxiliares não vêm até aqui todos os dias, só em caso de necessidade. Você é um deles? Sou lavadeiro. Um trabalho sujo, pode acreditar. Cuido da roupa suja das mulheres. Quer vivam neste povoado ou em outro qualquer, é tudo igual. O gorducho caminhava na direção do quinto fortim. Mas onde está me levando? Não estava pensando em entrar no lugar da verdade sem um rigoroso interrogatório, estava? Siga-me, não se decepcionará. O rapaz atravessou o limiar do posto de guarda sob o olhar malicioso de um arqueiro núbio. Seguiu por um corredor escuro que desembocava numa sala onde se pavoneava um negro grande, tão atlético quanto ele. Bom dia, Sobek, disse o lavadeiro.
Estou lhe entregando um espião que conseguiu passar pelos 5 muros com a ajuda de um carregador de água. Espero que a recompensa esteja à altura do serviço prestado. Ardoroso deu meia volta e tentou fugir. 2 arqueiros núbios agarraram o rapaz, que deu uma cotovelada no rosto de um deles e atingiu os testículos do outro com uma joelhada. Ardoroso poderia ter se eclipsado, no entanto, preferiu pegar o lavadeiro, levantando-o pelas axilas. Você me traiu e vai se arrepender. Não me mate, só obedeci a ordem. Ardoroso sentiu a ponta de um punhal espetar seus rins. Basta, ordenou Sobek. Solte-o e fique quieto, senão perderá a vida. O rapaz viu que o núbio não estava brincando e pôs no chão o lavadeiro, que escapuliu, saindo sem falar mais nada. Ponham-lhe as algemas de madeira, exigiu o chefe da guarda local. Algemado, com as pernas amarradas, Ardoroso foi jogado num canto da sala. Sua cabeça bateu violentamente na parede, mas ele não soltou um só gemido. Você é resistente, observou Sobek. Quem o mandou aqui? Ninguém. Quero ser desenhista e entrar para a confraria. Interessante. Não achou nada melhor para fazer? É a verdade. Ah, a verdade. Tantas pessoas acham isso. Aqui nesta sala muitos já mudaram de opinião e admitiram que mentiam. Uma atitude razoável, na minha opinião. Não acha? Não estou mentindo. Você mostrou que é bem ágil, admito. E meus homens lamentáveis, eles serão castigados e você vai me dizer quem lhe está pagando, de onde vem e por que está aqui. Sou filho de um fazendeiro e quero falar com um artesão do lugar da verdade. Para dizer o quê? A vontade que tenho de tornar-me desenhista. Você é teimoso. Isso não me desagrada, porém não devia abusar da minha paciência. Não posso dizer-lhe mais nada, pois essa é a verdade. Sobek passou a mão no queixo. É preciso entender, meu jovem. Meu papel consiste em garantir a segurança absoluta do lugar da verdade, independentemente dos meios usados. No alto escalão, consideram-me competente e sério. Acontece que faço questão absoluta da minha reputação. Por que me impede de falar com um artesão? Perguntou o Ardoroso. Porque não acredito na sua história, meu jovem. Ela é tocante, concordo, mas completamente impossível. Nunca vi um candidato apresentar-se assim, à porta do povoado, para solicitar sua admissão. Não tenho nenhum relacionamento, nenhum protetor, ninguém para me recomendar, e estou pouco ligando para tudo isso, porque só sei do meu desejo. Permita-me encontrar um desenhista e eu o convencerei. Por um momento, Sobek pareceu abalado. A audácia é o que não lhe falta, mas comigo isso não adianta nada. Muitos curiosos gostariam de conhecer os segredos dos artesãos do lugar da verdade e pagariam qualquer preço para consegui-lo. Você é o emissário de um desses curiosos, um curioso cujo nome você vai dizer-me. Mesmo ferido, Ardoroso tentou levantar-se, mas suas amarras eram sólidas. Está enganado? Juro que está enganado. Por enquanto, não vou nem perguntar seu nome, porque tenho certeza de que vai mentir. Você é bem resistente e a missão que lhe confiaram deve ser de suma importância. Até agora, eu só havia pescado peixe pequeno. Com você, a coisa é séria. Se falar agora, evitará muitos dissabores. Desenhar,
pintar, encontrar os mestres. Essa é a minha intenção. Parabéns, amigo. Você não parece ter medo. Em geral, ninguém resiste por tanto tempo. De qualquer jeito, você vai acabar falando, mesmo que sua pele seja dura como couro. Poderia cuidar de você agora, mas acho preferível deixá-lo um pouco mais dócil para facilitar meu trabalho. Depois de 15 dias no cárcere, estará bem menos teimoso e muito mais falante. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Silencioso voltava de uma longa viagem à Núbia, onde visitara as minas de ouro, as pedreiras e os inúmeros santuários edificados por Ramsés o Grande. Inclusive os 2 templos de Abu Simbel, que celebravam a luz divina, a deusa das estrelas e o amor eterno pela grande esposa real Nefertari, prematuramente desaparecida. Silencioso, ficara semanas no oásis, sozinho no deserto, sem temer a companhia das feras selvagens. Herdeiro de uma dinastia familiar do lugar da verdade, silencioso, cujo destino já estava traçado, deveria esculpir estátuas de divindades, de homens ilustres e de artesãos da confraria, continuando com a tradição fielmente transmitida desde o tempo das pirâmides. Com a idade, receberia mais e mais responsabilidades e, por sua vez, passaria seus conhecimentos a um sucessor. Entretanto, faltava uma condição ainda não preenchida: ouvir o chamado. Não bastava ter um pai artesão nem possuir uma boa técnica para que a porta da confraria se abrisse. Todos os seus membros tinham por título aquele que ouviu o chamado. E todos sabiam o que isso significava, sem nunca dizê-lo. Nota de rodapé. Em egípcio, aquele que ouviu o chamado significa Sedjen Ash. Voltando ao texto. O rapaz não ignorava que só sendo honesto é que iria dar-se bem no trabalho, e era incapaz de mentir. Não ouvira o indispensável chamado. Ele, cuja palavra era tão rara que o haviam apelidado de silencioso, sofria de um mutismo que nenhum eco quebrara. Seu pai e os altos responsáveis pela confraria haviam reconhecido que a decisão de silencioso era a única aceitável: explorar o mundo lá fora e, se os deuses favorecessem, ouvir enfim o chamado. Porém, o rapaz não suportava viver longe do lugar da verdade, do lugar único onde nascera, crescera e fora educado, com um rigor que não lamentava. Como não podia retornar, experimentava a dolorosa sensação de se perder cada dia mais e de ser apenas uma sombra solitária. Silencioso tinha esperança de que a viagem e as majestosas paisagens da Núbia criassem as condições necessárias para que ecoassem as vozes misteriosas, mas nada acontecera, e só lhe restava andar sem destino, trocando de um emprego para o outro. Na Núbia, tentar esquecer o lugar da verdade e os mestres que venerava. Seus esforços foram em vão. Por isso, voltara a Tebas para fazer parte de uma equipe de operários que construíam casas não muito longe do templo de Karnak. O dono da empresa de construção já passara dos 50 anos e mancava em consequência de uma queda no telhado. Viúvo e pai de uma filha única, não gostava dos tagarelas e pretensiosos. O comportamento de silencioso satisfazia-o além das expectativas. Sem ostentação, o rapaz dava exemplo aos colegas, que, no entanto, olhavam-no com desconfiança. Consciencioso demais, trabalhador demais, ensimesmado demais. Sem querer, sua simples presença trazia à tona os defeitos dos outros. Graças ao novo operário, o patrão terminara uma casa de 2 andares um mês antes da data prevista.
Muito satisfeito, o comprador não poupara elogios ao construtor e conseguira-lhe 2 novas obras. Os colegas já haviam voltado para casa, mas silencioso ficara limpando as ferramentas, como lhe havia ensinado um escultor do lugar da verdade. Acabei de receber uma jarra de cerveja fresca. Tomaria uma taça comigo? Disse-lhe o patrão. Não quero incomodá-lo. Estou convidando. Patrão e empregado sentaram-se em esteiras na palhoça que servia de abrigo aos operários na hora da sesta. A cerveja estava excelente. Você não se parece com os outros, silencioso. De onde você é? Da região. Tem família? Alguma. Mas não quer falar sobre ela. Como queira. Qual a sua idade? 26 anos. Já é mais do que tempo de se fixar, não acha? Sei julgar os homens. Seu trabalho é excepcional e continuará a ser aperfeiçoado. Você tem uma qualidade rara, amor ao trabalho. Isso faz com que esqueça todo o resto, o que não é razoável. Precisa pensar no futuro. Estou ficando velho, as articulações me doem e cada vez arrasto mais a perna. Antes de contratá-lo, eu já havia decidido procurar por um contramestre que aos poucos me substituísse nos canteiros de obras. No entanto, não há nada mais difícil do que encontrar alguém de confiança. Quer ser meu contramestre? Não, patrão. Não nasci para comandar. Engana-se, silencioso. Estou convencido de que você daria um bom contramestre. Mas deixei-o perturbado. Aceite ao menos refletir na minha proposta. Silencioso concordou com a cabeça. Vou pedir-lhe um pequeno favor. Minha filha cuida de um jardim a 1 hora de marcha daqui, à margem do Nilo, e ela precisa de cerâmicas para proteger os novos brotos. Poderia colocá-las nas costas de um burro e entregar-lhe? Evidentemente. Você receberá uma gratificação. Devo ir agora? Se não for incômodo. Minha filha chama-se Clara. Nota de rodapé. Tradução do nome egípcio Ubehet. Voltando ao texto. O patrão descreveu o trajeto em detalhes. Silencioso não poderia errar. O burro pôs-se em marcha, avançando com um passo tranquilo e seguro. Silencioso certificara-se de que o peso não era excessivo e caminhava ao lado do animal. Primeiro, seguiu por uma ruela e depois por um caminho de terra ladeado de pequenas casas brancas, separadas por hortas. O brando vento do norte começava a soprar, pronunciando uma noite agradável, quando as famílias se reuniriam para falar sobre os pequenos fatos do dia ou então escutar um contador de histórias que as faria rir e sonhar. Silencioso, refletia na oferta do patrão, sabendo de antemão que não aceitaria. Só havia um lugar onde gostaria de fixar-se, mas, sem ouvir o chamado, não seria possível. Em algumas semanas, partiria para o norte, continuando a sua vida errante. Às vezes tinha vontade de mentir a si mesmo, de correr até o povoado e afirmar que finalmente recebera o chamado que lhe abriria as portas da confraria. Mas o lugar da verdade não tinha esse nome por acaso. Maat reinava ali. Sua lei era o alimento cotidiano dos corações e dos espíritos, e os trapaceiros acabavam sempre por ser desmascarados. Você deve odiar a mentira em qualquer circunstância, porque ela destrói a palavra. Haviam-lhe ensinado. Deus abomina-a. Quando a mentira atravessa nosso caminho, a pessoa se perde, faz a travessia de balsa, mas a viagem não é boa. Aquele que navega com a mentira não acostará, e seu barco não chegará ao porto de origem. Não,
Silencioso não transigiria. Mesmo que não pudesse entrar no lugar da verdade, respeitaria o compromisso que lhe haviam ensinado. Um magro consolo, com certeza, mas que talvez lhe permitisse sobreviver. Uma forte corrente agitava o Nilo, azul como o céu. Não diziam que os afogados tinham as faltas perdoadas pelo tribunal de Osíris e ressuscitariam no paraíso do outro mundo? Despencar pela margem, afundar, recusar-se a nadar e agradecer a morte por vir depressa, esquecendo uma existência sem esperança. Esse era o único chamado que Silencioso ouvia. Contudo, um pormenor impedia-o de se oferecer ao Nilo. Haviam-lhe confiado uma tarefa e ele devia mostrar-se digno dessa confiança. Cumprida a missão, libertar-se-ia, enfim, dos grilhões, graças à generosidade do rio, que levaria sua alma para o além. O burro saiu do caminho principal, passou à esquerda de um poço e foi na direção de um jardim cercado por muretas. Não devia ser a primeira vez que o quadrúpede ia até lá e provavelmente guardou o percurso na memória. Uma romanceira e uma alfarrobeira e uma árvore que Silencioso não conhecia espalhavam uma sombra benfazeja no jardim, onde desabrochavam centáureas, narcisos e calêndulas. Mas a beleza das flores não era nada em comparação à da jovem vestida com uma túnica imaculadamente branca. Ela plantava de joelhos. Tendendo para o louro, o cabelo estava solto e caía em volutas sobre os ombros. O perfil tinha a perfeição do rosto da deusa Hathor, que Silencioso vira esculpida por um artesão do lugar da verdade. E o corpo era tão flexível quanto uma palma ondulando ao vento. O burro comeu alguns cardos. Silencioso achou que ia desmaiar quando a jovem se virou e contemplou-o com seus olhos azuis como o céu de verão. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Estou reconhecendo o burro, mas é a primeira vez que vejo você. Eu vim trazer as cerâmicas que seu pai mandou. Silencioso era um homem esbelto, mas de estatura mediana e cabelos castanhos que deixavam à mostra uma testa larga. Bem constituído, tinha os olhos cinza esverdeados que davam vida a um rosto sincero e grave ao mesmo tempo. Obrigada pela sua gentileza, mas parece preocupado. O rapaz correu na direção do burro, que continuava a se fartar, e febril retirou as cerâmicas das alcofas. Nunca ousaria fitá-lo uma segunda vez. Que mágica poderia deixar uma mulher tão bonita? Os traços puros, a pele ligeiramente bronzeada, os membros finos e ágeis e a luz que emanava da sua pessoa faziam dela uma aparição, um sonho encantado demais para durar. Se a tocasse, ela desapareceria. Está tudo intacto? Ela perguntou. Que voz fascinante, frutada, doce, melodiosa, mas não desprovida de firmeza, límpida e viva como a água da fonte. Acho... Quer que eu ajude? Não, eu levo as cerâmicas. Quando Silencioso entrou no jardim, um cachorro preto latiu, apoiou-se nas patas traseiras e pôs as patas dianteiras nos ombros do recém-chegado. Em seguida, lambeu-lhe sem machucar os olhos e as orelhas. Com os braços ocupados, o rapaz não podia fazer nada. Moreno adotou-o, comentou Clara encantada. Em geral, ele é desconfiado e só concede esses privilégios a amigos de longa data. Estou lisonjeado. Qual é o seu nome? Silencioso. Estranho.
Uma brincadeira sem graça. Mesmo assim, conte-me. Tenho medo de aborrecê-la. Venha sentar-se no fundo do jardim. Moreno baixou as patas e, silencioso, pôde satisfazer a jovem. De cabeça alongada e grande, pelagem curta e sedosa, rabo comprido e peludo, olhos cor de avelã muito vivos, o cachorro acompanhou o hóspede. Com ele, não tenho medo de nada. Ele é tão rápido quanto corajoso, disse Clara. Silencioso, pôs as cerâmicas na relva e sentou-se ao lado de um maciço de flores cuja cor era semelhante à do ouro. Nunca vi flores iguais, confessou ele. São crisântemos e só se aclimataram aqui. Além da elegância, essas flores magníficas também são muito úteis. Graças às substâncias que elas contêm, é possível curar inflamações, problemas circulatórios e dores lombares. Você é médica? Não, mas tive a oportunidade de ser tratada por Neferet, uma médica extraordinária. Depois da morte de minha mãe, ela cuidou de mim, apesar das suas muitas responsabilidades. Antes de se retirar para Karnak com o marido, Pazair, ex-vizir, ela me transmitiu uma grande parte de sua ciência. Agora uso-a para aliviar o sofrimento das pessoas à minha volta. É aqui, neste jardim, que gosto de meditar e de falar com as flores. Talvez você me julgue louca, mas acho que as plantas têm uma linguagem. É preciso mostrar-se humilde diante delas para poder ouvi-las. Os feiticeiros da Núbia pensam como você. Você esteve lá? Durante alguns meses. Como se chama essa árvore de casca marrom acinzentada e de folhas ovais verdes e brancas? Estoraque. Ela dá um fruto carnudo e, sobretudo, um bálsamo precioso que escorre como uma goma amarelada quando fazemos um corte no tronco da árvore. Prefiro a alfarrobeira, com sua folhagem densa e frutos com sabor de mel. Não acha que ela é a personificação da doçura da vida? Ela que suporta tão bem a seca e os ventos quentes? Moreno deitara-se em cima dos pés do rapaz, que não podia se mexer sem importunar o cachorro. Você ainda não me explicou por que uso o nome de Silencioso. Se fizesse jus ao meu nome, não lhe contaria nada. É um segredo tão grande assim? Perguntou Clara, enterrando uma cerâmica de cabeça para baixo, na terra solta, para proteger a plantação. Com o crescimento das raízes, o recipiente seria estilhaçado e os pedaços de cerâmica misturados à terra. O rapaz nunca tivera vontade de se abrir com ninguém, mas como resistir a Clara? Fui criado num povoado de artesãos, o lugar da verdade, onde meu pai era escultor. Quando nasci, minha mãe e ele me deram um nome secreto que me seria revelado quando eu também me tornasse escultor. Até então, eu devia ficar em silêncio, observar, ouvir e entender. Quando será esse grande momento? Nunca. Mas por quê? Porque não serei escultor. O destino não quis assim. Então, o que vai fazer? Não sei. Clara fez uma cercadura de terra úmida em volta da alfarrobeira para conservar por mais tempo a água da próxima rega. Pensa em trabalhar muito tempo na empresa do meu pai? Ele quer que eu seja o contramestre. Contou-lhe sobre o lugar da verdade? Não. Você é a única a conhecer o meu passado. Agora ele está morto e bem morto. Não conheço nenhum dos segredos dos artesãos e não passo de um operário como os outros. Está sofrendo, não é? Não pense que sou ambicioso. Eu queria simplesmente... Não tem importância. Revoltar-se contra a vida é inútil. É preciso aceitar o que ela nos dá. Você não é muito jovem para falar assim?
Eu receio importuná-la. E seu posto de contramestre? Seu pai foi muito generoso, mas sou incapaz de exercer tal responsabilidade e ficaria consternado por decepcioná-lo. Estou convencida de que você se subestima. Por que não tentar? Enquanto isso, ajude-me. A jovem olhou para o cachorro. Imediatamente ele abriu os olhos e levantou-se. Moreno percebia a menor intenção de Clara, que, na maior parte do tempo, nem precisava falar com ele. Liberado, Silencioso levantou-se também para tomar parte nos trabalhos de jardinagem, imitando os gestos de Clara. Há muito tempo não desfrutava de uma paz como essa, distante de qualquer angústia. Olhar a jovem deixava-o tão feliz que esquecia suas dúvidas e sofrimentos. Depois de conseguir uma boa quantidade de carícias na cabeça e no pescoço, Moreno voltou a se deitar na sombra. Todas as noites, disse Clara, as trevas tentam devorar a luz. Como luta com valentia, a luz consegue expulsá-las. Quem contempla o nascer do sol na direção da montanha do Oriente, distingue ali uma acácia turquesa que marca o triunfo da luz ressuscitada. Essa árvore se mostra para todos. Para perceber sua beleza, basta saber olhá-la. Foi esse pensamento que me guiou quando passei por duras provações. A beleza da vida não depende de nós, mas reside na nossa capacidade de percebê-la. Silencioso, admirava a maneira de Clara trabalhar, sem nenhuma pressa, mas com gestos eficazes, precisos e graciosos. Infelizmente, o plantio estava terminando e ele precisava retornar para a cidade. Vamos lavar a mão no pequeno canal, ela propôs. Os agrimensores do estado, os especialistas em irrigação e os homens da corveia haviam feito um bom trabalho. Culturas e jardins eram quadriculados por veias e artérias onde circulava a água da vida. Ajoelhado ao lado de Clara, silencioso, aspirou seu perfume no qual se harmonizavam jasmim e lótus. E como não podia mentir a si mesmo, conscientizou-se de que estava perdidamente apaixonado. Fim do capítulo 7. E fim do segundo bloco de leitura desse novo romance, dessa nova aventura aqui no nosso canal. Muito bem, meus amores, meus queridos companheiros de leitura. Eu quero aí comentários. O que vocês acham que vai acontecer? Porque até agora, nenhuma dica. Desculpem, nenhuma dica, né? Até agora estamos só conhecendo os personagens. E cada vez mais personagens. Bom, a gente fica por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me diz quais são as suas expectativas para esse romance que está na segunda semana de leitura. E é isso. Um beijo para todos vocês e tchau!